Oi, bom dia, graça e paz, amados e queridos irmãos em Cristo. Dando continuidade a um vídeo que eu falei sobre 1 Coríntios capítulo 2, no versículo 14, dentro do Reflita e Compartilhe. Eu disse que eu li o texto no 1 Coríntios e disse que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque eles se parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então fica muito difícil, a gente buscar conhecimento de algo que ele não vai ser encontrado em qualquer local. Então eu preciso buscar na fonte. E o Senhor Jesus, ele deixou a sua palavra para que nós não tenhamos dúvidas sobre a sua vontade. Se eu acredito que existe um Deus, logo eu preciso acreditar que ele se preocupa comigo. Eu preciso acreditar que ele tem planos para a minha vida. E é exatamente isso que o nosso Senhor Deus, ele tem para nós, plano para nossas vidas. E se a gente ficar alheios à sua palavra, ao seu manual, a gente não vai compreender o que ele quer para a gente. Por isso a necessidade da gente buscar, da gente lutar para entender o que Deus quer para a gente. Em Atos, no capítulo 17, no versículo 27, diz assim: para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Ou seja, então o Senhor, ele não está longe, basta a gente buscar, basta a gente querer compreendê-lo, que ele quer, não é? No livro de Oséias, no capítulo 4, no versículo 6, diz que o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Então eu preciso conhecer ao Senhor, porque ele não vai me tomar por inocente no dia da sua vinda, porque os meios para conhecê-lo estão aí. Então eu não posso negligenciar esse conhecimento ao Senhor Deus. Eu preciso buscá-lo, eu preciso ter desejo de entender, de conhecer. Quando alguém quer buscar uma profissão, logo ele vai buscar aprender sobre aquela profissão. Vai fazer uma faculdade, vai fazer doutorado, enfim, vai se especializar naquela profissão. E o que Deus tem para nós é muito mais importante do que qualquer profissão, porque qualquer profissão que aprendermos, com a nossa morte aqui, tudo isso finda, tudo isso acaba. Já o conhecimento de Deus é algo futuro para a vida eterna, é algo para sempre. Por isso a gente precisa se preocupar mais em buscar compreender a vontade de Deus. Em Atos, no capítulo 17, no versículo 11, diz assim: ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Hoje as pessoas falam muitas coisas nas redes sociais, e eu não estou aqui dizendo que você não precisa, que você não deva ouvir o que é dito nas redes sociais. O que eu quero dizer é que você precisa filtrar o que você ouve nas redes sociais, porque nem tudo que você ouve nas redes sociais, ela lhe leva a Cristo. Não só nas redes sociais, até mesmo em algumas igrejas, nem tudo que lá é dito lhe leva a Cristo. Então eu preciso filtrar, eu preciso ir para uma igreja onde prega a sã doutrina do Senhor, onde fala do arrependimento, onde fala do sacrifício salvífico do Senhor Jesus. Nessas igrejas que prega isso que eu vou de fato aprender. A escola bíblica dominical é muito importante para a gente aprendermos sobre Deus. E é lá que a gente tem um conhecimento vasto. Mas é preciso eu conhecer um pouco da Bíblia, para me saber fazer essa filtragem, essa peneira do que de fato é verdadeiro, do que de fato é falso. Dizem que a única forma de você conhecer uma cédula falsa é você conhecendo uma verdadeira. Se você não conhece uma verdadeira, você não vai poder compreender quando você vê uma nota falsa.
Então, a doutrina do Senhor Jesus é a mesma coisa. Você precisa conhecer o Evangelho, você precisa conhecer a Bíblia, estudar, se debruçar sobre a Bíblia para você saber distinguir o falso do verdadeiro. A gente hoje coloca tudo em um saco só, né? O evangelismo, a religião evangélica é colocada tudo em um saco só, mas isso não é verdade. Existe o puro do impuro, existe o falso e existe o verdadeiro, e eu preciso conhecer e filtrar qual é o falso, qual é o verdadeiro, para que eu venha entender, né, o que Deus quer para a minha vida. Que o Senhor abra nossas mentes e abra nossos corações, porque Ele mesmo disse que sem Ele nada podemos fazer. Então busque a Ele, Ele vai lhe dar discernimento, Ele vai lhe dar uma direção, Ele vai ensinar a você a buscá-lo em espírito e em verdade, porque sem santidade ninguém vê a Deus. Um abraço a todos, tenham todos um bom dia. Hoje, 9 de janeiro de 2024. Um grande abraço a todos.